Seja bem-vindo a essa aula épica sobre o tema polêmico sedução. Um tema que faz anos que eu não falo sobre isso. E eu estou bem ansioso para falar sobre isso, porque eu tive um aprendizado nos últimos tempos com os meus alunos e eu estou trazendo esse aprendizado para ti e vai ser de extrema importância. Até chegar no ponto, no cerne dessa aula, eu vou passar por várias etapas que são de extrema importância, assuntos variados de extrema importância para masculinidade, para a vida masculina, para a essência masculina e para todos os homens que consomem conteúdo para homens. E sim, no final, com certeza no final, eu vou te falar algo muito interessante sobre o Lover. E mesmo que o Lover 3.0 ele não seja sobre sedução, eu trouxe a sedução aqui para falar sobre o Lover. Essa aula ela foi projetada, demorei alguns dias para projetar essa aula, para que ela seja a melhor aula possível já feita sobre o tema sedução. Homens seduzindo mulheres, ou homem seduzindo uma mulher, ou o homem tendo o que toda mulher tem e o homem não, o poder de escolha. Então, pega teu papel e caneta, pega teu caderninho, pega teus negocinhos de anotar, tira uma foto dessa aula, posta nos teus stories e me marca lá nos teus stories. Existe um grupo de homens, existe uma filosofia de vida chamada MGTOW. Eu vou começar falando dos MGTOW, mas eu não vou falar mal, bem pelo contrário. Dessa vez falarei bem. Que pregam o afastamento um pouco do caos feminino, do caos das mulheres. E eles chegam nessa conclusão porque, falando de maneira bem simplista agora, porque o mundo aparenta estar muito líquido e não se pode mais confiar em ninguém. Não se pode mais confiar nas pessoas. Olha só que horrível, a gente tem que se adaptar a um mundo que não se tem mais confiança. E digo mais, não é só não se pode confiar nas mulheres. Não se pode confiar nem nos amigos, não se pode confiar em ninguém. Existem exceções sempre, tá? Mas é isso. Só que quando a gente fala desses caras da machosfera, desses caras deste grupo que se identificam por esse nome, nós temos dois tipos de pessoas. Presta bem atenção. Bem atenção. Os caras que estão no núcleo fazendo conteúdo. E é destes caras que eu falo assim, esses caras têm um pingo de razão. Esses caras estão alinhados com muita coisa que eu penso. Só que o outro grupo, que é quem está no entorno, quem está nos arredores, os moleques de 17 anos, estes não têm razão em absolutamente nada, nenhuma vírgula, nenhum parágrafo, nenhuma letra, nenhum número. 0% de razão. Quando eu recebo um comentário aqui, em um vídeo que tá falando, tipo assim, de outra coisa nada a ver, outra coisa que tem outro assunto, assim, tipo, sei lá, Memento Mori, um vídeo estoico. Aí o cara comenta assim, um cara de 17 anos, não, o negócio é ser frio e calculista, o negócio é viver sozinho pro resto da vida. O cara tem 17 anos, o cara nunca trabalhou na vida, a mãe paga o boleto, a mãe faz o almoço, a mãe faz tudo pra ele. E esse cara não precisa de mulheres pra nada, sustentado pelos pais, cuidado pela mãe. Então esse cara, talvez esse cara seja você, esse cara não tem opinião em nada. Então não tem MGTOW. Não tem nada a ver, não tem friozinho calculista, não tem ser sozinho pro resto da vida. Agora, quando o outro cara, o cara que tá fazendo conteúdo, defendendo um pouco eles agora, o cara que tá fazendo conteúdo, tem lá seus 40 anos, talvez mais, talvez 50 anos, e ele passou por um divórcio e ele realmente se frustrou muito na vida por causa disso, por um negócio que aconteceu ruim, né? Aconteceu na vida dele, e através disso ele trouxe um aprendizado e está, de certa forma, alertando as pessoas que isso pode acontecer com outras pessoas também, e vai acontecer com outras pessoas. Esse cara não é nem uma questão de razão, é uma questão aí de bom senso. Esse cara, talvez ele mereça ser ouvido, mas com sensatez. Porque quando ele diz, olha, isso aconteceu comigo, e tal, e tal, e tal. Por que aconteceu isso com ele, meu querido? Agora eu te pergunto, por que isso aconteceu com ele? Ele não tomou a decisão correta quando casou-se.
quando se envolveu com uma mulher, lá no passado, em outra época, em outra geração, inclusive. Aí chegando no presente, sofreu. Então, quando eles falam assim, não se envolva com uma modernete, os caras estão cobertos de razão. Coisas que todo mundo fala, até mesmo todo mundo sabe. Então eu também falo sobre isso, talvez usando palavras diferentes, mas a gente sabe. Então, isso quer dizer que a escolha mais importante da tua vida é a pessoa que tu vai escolher para se relacionar contigo. Esta, presta bem atenção, independente de existir migtal ou não, independente de existir sedução ou não, independente do tempo que tu tá, se nós estamos aqui em 2022, 2021, 2000 sei lá quantos tempo tu vai ficar com esse vídeo no ar aqui, a coisa mais importante, a escolha mais importante da tua vida é a pessoa que tu vai se relacionar. Tu pode estar vendo esse vídeo sendo um adulto e entendendo que a pessoa que tu vai se relacionar, tu vai criar um vínculo com ela, tu vai trazê-la para dentro da tua casa, são pessoas que têm crenças diferentes que você, pessoas que já passaram por outros caras, mulheres que já passaram por outros caras, tu vai acabar dividindo a cama com essa pessoa, tu vai ver ela pelada, ela vai te ver pelado, tu vai entrar dentro dela, tu vai fazer várias coisas muito íntimas com ela, e se casarem, se tiverem filhos, essa pessoa será a mãe dos seus filhos. Essa pessoa criou outra pessoa junto contigo, metade do material genético dela, mais metade do seu, nasceu uma pessoa, isso não é incrível? Essa pessoa, se ficar junto contigo pro resto da vida, vai ser a última pessoa que tu vai ver antes de morrer, lá velhinho, de cabelo branco, ou talvez ela te veja por último quando ela morrer, se ela morrer primeiro, e vocês ficarem juntos pro resto da vida. Então, isso eu tô presumindo que aconteça uma existência feliz entre vocês dois. Mas se a existência for triste, se quando você começar a envelhecer, começar a ser um cara que não tem mais tanto potencial assim, ou talvez tu agora com os teus 25 anos, quando chegar nos 35, tu não teve a ascensão que tu acha que vai ter, tu não se tornou o milionário que achou que ia se tornar, e começa a se sentir um pouco incompetente como um homem e pensa, será que essa mulher ela vai me trocar? Sim, se for a mulher errada, é provável que isso aconteça. Então todas essas brigas, essas coisas ruins dentro de um relacionamento, uma traição, pensa numa traição, uma mulher traindo um homem, uma mulher que é casada. Você agora se coloque na situação, se coloque na situação de que você é um cara adulto, agora é casado, tem um filho pequeno com uma mulher, você a ama, e aí você, em certo momento, aí você descobre que você foi traído por ela. Você construiu coisas com ela. Naturalmente, você foi sempre o cara que se esforçou mais no trabalho. Naturalmente, o dinheiro que foi usado para construir essa casa, para pagar as contas da casa, a luz, a água, a internet, a carne que tu come, que ela come também, naturalmente foi sempre numa proporção de 70 a 30. Você trabalha 70%, ela trabalha 30%. Ah, mas ela também cuidava da casa e outras coisas, cuida do filho. Mas você, de certa forma, se sente um pouco injustiçado com isso. E aí você descobre uma traição. Cara, o teu mundo ali, ele caiu. O teu mundo ele está completamente destruído. E só te resta uma coisa. Você se alinhar com esses canais, você passar a sentir ódio de mulheres. O que não é nem um pouco bom, mas é uma coisa que vai acontecer se você passar por isso. Então, não é uma questão também do ódio aqui, mas uma questão de, olha como a tua vida saiu destruída. Porque judicialmente, tu sabe o que vai acontecer. Tu vai sair lesado emocionalmente, lesado judicialmente, lesado fisicamente, lesado de diversas outras formas. Quantos anos tu vai demorar para se recompor? Quantos meses ou dias ela vai demorar para se recompor disso tudo? Isso eu estou sendo aqui generoso, eu estou sendo tranquilo, poderia ser muito pior. Muito pior. Ou você, vou criar uma outra situação aqui, uma outra situação, você é o tipo de cara que
tem medo de passar por isso que eu acabei de descrever, um medo completamente compreensível, e você meio que evita se relacionar, porque você nunca deu a sua atenção para coisas que eu tô falando aqui. E você não tem muita chance, não tem muita, sabe, não tem muito VSM com mulheres no geral. Então o que vem até você, ou é uma mulher que ela não é muito bonita, você não tem muito prazer em estar com ela, ou é uma mulher que ela até é muito bonita, mas ela já também é bonita para várias outras pessoas e pode te causar problema, é a legítima mulher problema. E você não é mais um adolescente, você está virando adulto agora. Tu já está passando dos 28, está quase fazendo 30. Olhando para os teus amigos, aqueles que tu fazia churrasco de vez em quando, teus amigos estão tendo filhos. Teus amigos estão casando. O círculo social está diminuindo. E uma coisa natural da vida, ao longo do teu envelhecimento, o teu círculo social vai sim diminuir bastante. Muito. E tu começa assim, devagarinho a querer ter uma mulher que seja tua. Talvez não é porque tu quer ser um romântico, tu quer viver um amor. Talvez tu simplesmente quer entrar numa zona de conforto e descansar um pouquinho e não se preocupar em ter que ficar correndo atrás de sexo, atrás de mulher, atrás de flerte, atrás de Tinder, atrás de balada. Tu simplesmente quer ter uma companheira, uma coisa tão natural do ser humano. Mas tu não tá achando alguém que preste. As mulheres que sobraram nessa idade, me desculpe se tem uma mulher vendo esse vídeo agora e se ofendeu com a palavra sobra, mas as mulheres boas estão casadas, estão com alguém, já dentro de uma casa, inseridas em um lar, inseridas em uma família, já estão vivendo a sua vida tranquila e mais ou menos feliz. E nem digo feliz arco-íris, mas uma felicidade normal. Então, ou essa mulher que tem para ti as tuas chances depois de uma certa idade, sendo essas mulheres que sobraram, você tem mulheres que não conseguem se relacionar, talvez elas tiveram um passado muito obscuro e ninguém quer, talvez elas são extremamente problemáticas, manipuladoras, talvez elas sejam extremamente feministinhas, modernetes e não suportam viver algo no molde tradicional, ou talvez são mulheres boas, bonitas, virtuosas, que poderiam estar do teu lado sendo tua companheira de vida, mas tem um filho, que pode complicar um pouco o negócio para ti. E aí, o que te restou? Te restou pensar assim, não, o negócio tá difícil, o negócio tá impossível, não, relacionamentos hoje em dia não dá mais. Eu vou agora ser do time que fala, não quero me casar. Ok, uma escolha sua. Mas o que a gente aprendeu com isso tudo, com essas coisas que eu descrevi? Esse foi o aprendizado que eu tive dos meus alunos do Lover 3.0. E eu já vou te falar o que de fato é esse aprendizado. Lembrando que o Lover, a história do Lover é um pouquinho, assim, exige que eu a conte, né? A história do Lover é que ele começou em 2014 sendo um produto, um curso, um treinamento avançado para homens que tinha como apelo a sedução. Um homem poder seduzir uma mulher. Um homem ter essa capacidade, ele parar, não um homem comum, mas o homem que era mais tímido, mais feinho, mais pobre, o cara que estava de saco cheio de ver mulher gostando de cara riquinho e gostaria de ter a chance de ter esse sentimento de poder conquistar uma pessoa para si. Aí nasceu o Lover em 2014. Com o tempo ele foi mudando. Em 2016, quando veio a versão 2.0, ele se tornou um negócio mais ligado ao desenvolvimento masculino. Por quê? Justamente porque se aprendeu que a via mais interessante para a construção de atração numa mulher é justamente a masculinidade. E que não há nada, presta atenção, não há nada que você possa fazer que possa ser chamado de técnica, truque, estratégia, protocolo, qualquer coisa. Duvide de toda pessoa na internet que ensina uma estratégia de conversa, uma estratégia de aproximação, uma estratégia para você ter mais carisma. Tá cheio de piá assim, cheio de gente assim, até gente brigando aí com os mig e tal. Ai, vamos agora fazer um timinho, um é contra o outro. Duvide de pessoas que vendem a fórmula. E daí tu se pergunta assim, Copini, mas se essas fórmulas elas não funcionam, por que muita gente fala sobre elas? Por que por tanto tempo se fala sobre isso? Porque isso gera clique, isso dá like, isso dá audiência, isso dá dinheiro.
Vender uma fórmula não só de sedução, de qualquer coisa, dá dinheiro. Diferente de vender uma coisa que é mais interligada com a realidade, até um produto aí que vai te ensinar a trabalhar com marketing digital. Quando alguém te prometer assim, não, olha, eu vou te ensinar a trabalhar agora com edição de vídeo, com gestão aqui de tráfego de anúncios para Facebook, o impacto que causa é pequeno. Agora, quando esse cara vai falar assim, não, vou te ensinar a fazer um 6 em 7 e você vai aprender em 10 dias como ganhar tantos R$ 1.000. A promessa vende. É esse mesmo propósito, tá? Mas voltando ao assunto aqui, na linha de tempo do Lover, e o Lover, então, ele ficou um tempo parado. Quando eu resolvi voltar em 2021 a falar sobre isso, a refazer o Lover, que era uma coisa que eu queria fazer há muito tempo, mas eu tinha, de certa forma, uma procrastinação interna minha, porque exigiria muito tempo de estudo. E o que fez eu me puxar para estudar no Lover, para refazer o Lover 3.0, na verdade foi pandemia, foi isolamento social, foi mais ou menos por aí. Então eu construí esse Lover 3.0, que ele foi baseado então nos 3 pilares principais do homem, que é o magnetismo pessoal, a masculinidade e a maturidade. Quando o homem desenvolve a maturidade, as outras coisas, tipo atrair uma mulher, cara, ele nem precisa se preocupar, o negócio vem de brinde. Mas não é mais ou menos disso aí que eu quero falar. Eu quero falar agora do real aprendizado que eu tive com essa turma, essas últimas turmas que eu tive do Lover, né, as últimas 3 turmas aí que foi esse ano aí. Cara, seguinte, eu comecei fazendo vídeos no YouTube, falando de sedução, falando de um homem ter essa chance, um homem comum, comunzinho, não é forte, não é bonito, não é rico, não é desinibido, não quer ficar abordando mulher na rua, não quer ficar fazendo macaquice, não quer ser descontraído, quer ser o cara comum, continuar sendo o cara comum, e ainda assim tem uma coisa que só as mulheres têm, poder de escolha. Eu comecei fazendo vídeo assim. Só que entre um vídeo e outro, canal Alpha Life, né? Um era sobre sedução, outro era sobre desenvolvimento pessoal, outro era sobre sedução, outro era sobre espiritualidade, outro era sobre sedução, e assim ia indo, né? Até que se consolidou um negócio chamado desenvolvimento masculino. Eu sei que esse termo, criei um grupo no Facebook em 2015, né? Acho que foi 2015, meio que usando esse termo pela primeira vez e algumas pessoas começaram a copiar. 2015, grupo Desenvolvimento Masculino, e 2015 um vídeo lá, se procurar vai achar, Desenvolvimento Masculino, o que é? Canal Alpha Life, tá? Tá lá o vídeo. Criando então uma espécie de protocolo para homens, né? Para homens. E quando tinha o vídeo de sedução, apesar do vídeo estourar muito, porque é um negócio que todo mundo quer, uma vontade que todo homem tem, né? Eu sempre recebi alguns comentários assim, meu Deus, eu não gosto desses assuntos de sedução, eu acho que mulher não tem que fazer isso, que estudar isso é uma coisa de fracassado. E realmente, é coisa de, não vou usar a palavra fracassado, é coisa de quem é mais fraco. Porque o homem forte não precisa se preocupar com isso. Aí o homem forte vai lá e comenta assim, não, eu sou homem, eu tenho, sei lá, eu tenho uma aparência legal, eu tenho dinheiro, tenho um carro e não sei mais o quê, e eu não preciso disso. Beleza. Mas tem quem precise. Tem pessoas que precisam disso. Sempre foi para essas pessoas que esses vídeos eram direcionados. Então daqui, das pessoas que estão me vendo aqui, eu sei que 80% dos homens que estão assistindo essa aula, eles são esses que precisam. E 20%, princípio de Pareto, são os caras que não precisam. Então se tu é o cara que não precisa, essa aula vai ser vista aqui por você por curiosidade sua. Porque não vai transformar você. Agora se é o cara que precisa, teremos aqui um truque, um único truque que funciona, que vai ser ensinado aqui de graça. Então, esses mesmos caras que antigamente, 2015, quando eles tinham seus 18 anos mais ou menos, comentavam nos meus vídeos assim, eu não preciso dessas coisas, isso aí é coisa de pua, isso aí eu não preciso, isso aí blá 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 blá, né? Uma espécie de preconceito com esse negócio. Tudo bem, eu pensava comigo, tudo bem, cara, tu tá fazendo um vídeo sobre sedução, é um assunto que atiça muita gente, mas também gera um preconceito de muita gente, então normal esse tipo de crítica, né, e nem se pode reclamar da crítica, ok. Só que a surpresa pra mim
é quando, anos depois, eu reabro o Lover e essas mesmas pessoas vêm até mim e me confessam: Copini, eu me arrependi de trabalhar esse aspecto da atração na época que era para ser trabalhado. Porque hoje, adulto, tendo a minha própria renda, tendo o meu próprio dinheiro, o meu carro, eu tenho até mulheres na minha vida, mas não quem eu quero. Não as que eu quero. As mulheres que eu tenho são de baixa qualidade. São mulheres bonitas. Mas não é uma mulher que eu possa entregar o meu coração, pois eu tenho medo de ser traído, eu tenho medo de casar com uma pessoa e ela se divorciar de mim, eu tenho medo de acontecer todas as coisas que eu citei no início desse vídeo. Basta tu jogar a palavra modernete no YouTube e tu vai ter milhares de vídeos para expor o comportamento, inclusive muitos vídeos meus, para expor o comportamento sem lógica das mulheres da atualidade. Existe toda uma lavagem cerebral, toda uma guerra cultural que nós vivemos, para até chegar nesse ponto. Não é assunto para esse vídeo. A questão é como driblar a Matrix aqui. A questão é que esses caras, que hoje são adultos, provavelmente têm mais ou menos a minha idade, um pouquinho menos do que eu, e estão arrependidos de não ter trabalhado este aspecto na época que era para ser trabalhado. Que aspecto é esse? Coisas como o que realmente atrai uma mulher. Não essa palhaçada de um carro e dinheiro. Isso atrai puta. Ninguém liga pra puta. Estamos falando de mulher. Coisas que você pode fazer sem bancar o ostentador. Coisas que tu pode fazer sem bancar o pua. Sem bancar o sorridente. Sem bancar esses caras que estão aí ensinando técnicazinhas. E nunca na tua vida tu vai passar pela coisa ridícula de abordar alguém na rua. Meu Deus do céu, isso não tem lógica, isso nunca teve lógica. Isso é invasivo, isso invade o espaço da pessoa. Ok, Copini, mas como que o negócio funciona então? Cara, sai na rua aqui, sai na rua, vai comprar um lanche, vai na academia, tu vai ver pessoas. Tu vai ver muitas pessoas e tu vai ver que as pessoas se olham, as pessoas elas se cruzam. Ali começa um flerte natural. As pessoas vão se conhecer ali, no dia a dia. Balada, Tinder, essas coisas funcionam, não funcionam? Então funciona, mas ali a gente tem um objetivo, que é comer alguém, e não é disso que nós estamos falando. Não é disso mesmo que nós estamos falando. Ou seja, o maior arrependimento desses caras hoje é não ter construído o que hoje os caras que fizeram o Lover naquela época eles têm. O poder de escolha. Então, quando tu pensa que tá difícil, que mulher tá difícil, que ter um bom relacionamento tá difícil, tu não consegue mesmo, porque tu não tem um fator. Poder de escolha. E as mulheres conseguem. Se elas quiserem, elas conseguem. Se elas quiserem, não importa se ela seja uma mulher aí de modernete, se ela seja mais ou menos bonita, nem tão bonita assim, se ela quiser construir um relacionamento sólido, ela consegue. E de maneira muito fácil, inclusive. Porque ela tem o poder de escolha, isso já é natural dela. É a mulher que recebe a atração do homem. É o homem que vai até ela. Ou seja, é natural dela que ela tenha poder de escolha. Um dos principais objetivos do treinamento Lover é construir o poder de escolha nos homens. Mas não atribuir esse poder de escolha à riqueza. Porque o cara riquinho, playboyzinho, nojento, não precisa fazer o Lover. Não tem porque ele não se enquadra com o que eu ensino lá, que é uma mentalidade anti-playboy. O cara que é bonito, que é extremamente chamativo, também não precisa fazer o Lover. Agora, o cara que é normal e que um dia pensa em se libertar dessa prisão que é ter que ficar se humilhando por mulher, tem que ficar babando, tem que ficar conversando com elas o dia inteiro, o tempo inteiro, tentando, num esquema de funil, tentar com várias para ver se tu consegue 3 e sair com 3 e tentar uma e quem sabe... Isso é uma prisão. Então, para se libertar dessa prisão, se tem esta construção de poder de escolha no homem, o que não é natural, porque o poder de escolha é da mulher. Nós estamos, de certa forma, roubando o que elas têm de melhor. Este é um dos objetivos do Lover.
E no Lover inteiro não se fala de técnica, não se fala de motivos de atração, de coisinhas que tu tem que fazer. É todo trabalhado em cima de masculinidade. Mas, aí tu pensa assim, ok, Copini, mas deve estar no título, aqui na descrição, em algum lugar dessa tela, no anúncio que foi feito dessa aula, que existe um truque. E sim, existe um truque. Eu vou falar nessa aula. E justamente eu nem estou colocando esse truque no Lover, porque quero dar gratuitamente para as pessoas. Um truque que vai sim aumentar o teu grau de atração com algumas mulheres, ou uma em específico, quando tu já tem um negócio construído, ou já tem meio que um pré-vínculo com a pessoa, mas isso só vai funcionar se tu tiver essa congruência. Depois de falar o truque, eu vou falar da congruência, algo que é muitíssimo importante. Se você algum dia se sentiu injustiçado pelo fato de que é o homem que tem que ir atrás, de que as mulheres têm vários homens correndo atrás delas o tempo todo, de que as coisas são mais difíceis para os homens do que são para as mulheres, bom, eu te digo, não precisa se sentir injustiçado. Você tem esse sofrimento, as outras mulheres têm o sofrimento delas, do tipo, o cara, ele só quer me usar, ela é vulnerável em certos pontos, você é vulnerável em certos pontos. Esse é o mundo da guerra dos sexos, das diferenças dos sexos. Só que fica aquela dúvida, por que as coisas são assim? Por que tem que ser assim? Isso é uma convenção social? A natureza é assim? A biologia é assim? A sociedade é assim? O que faz com que seja assim? Eu digo, é a biologia. É o fenômeno de fecundar a mulher, a fêmea, é assim. Questão de seleção natural mesmo. E nem vou entrar em muito detalhe para não, espichar demais essa aula falando de características sexuais secundárias, o que é ou o que não é um macho alfa no sentido biológico, porque essa palavra ela também foi prejudicada e por feito muita coisa em cima dela. Depois, os caras que estavam falando de macho alfa, eles trocaram a palavra macho alfa para homem de valor, e depois homem de valor começou a ser prejudicado também, e depois eles pararam de falar de homem de valor e começaram a falar sobre energia masculina, e depois masculinidade, assim vai indo. A gente escolhe uma palavra, fala muito sobre ela, depois as pessoas copiam, e depois muda seu significado. Mentaliza, não precisa nem mentalizar, mas só reflete sobre o ato sexual. Já percebeu? Talvez tu nunca tenha percebido isso, que o órgão sexual do homem é para fora. Olha só que interessante. E que o órgão sexual da mulher é para dentro. Olha, pela lógica, um entra dentro do outro. Olha só que interessante. Você tem alguns centímetros de um corpo masculino dentro de alguns centímetros de um corpo feminino. Lá dentro, esse órgão expele as sementinhas da vida, que são milhões de espermatozoides para um óvulo. E olha só que interessante, se esse óvulo fecunda, o bebê cresce na barriga da mulher e não na tua. Já imaginou se tu ficasse grávido? Então é óbvio que a mulher vai ter uma seleção melhor, muito mais afiada do que a tua seleção. Quando a mulher está grávida, ela não pode, a fêmea, né? Ela não pode engravidar enquanto está grávida. Você, se engravidou uma mulher, pode tecnicamente engravidar outras, ou seja, o homem sempre vai atrás. A mulher sempre recebe. É a natureza. Olha, se tu olhar o mecanismo sexual, isso já explica que a mulher recebe. Recebe o negócio entrando nela, recebe o espermatozoide dentro dela, recebe a atração do homem para ela, e ela tem que ficar bonita para que ela atraia. Então, a mulher é naturalmente mais bonita do que o homem. A mulher naturalmente gera mais atração do que o homem. A mulher é a que rebola de calcinha dividida no TikTok. É a mulher que treina a bunda para a bunda ficar grande e atrair os homens. O homem, se for rebolar no TikTok agora, vai ficar nojento, vai tipo assim, é nojento. Se tu entrar agora num site erótico, adulto, verá que os vídeos são para você, homem, que os scripts dos vídeos são feitos para você, homem, e todos giram em torno de mulheres solícitas, mulheres que estão sempre prontas para agradar os homens no sentido sexual. Ou seja, toda a fantasia do homem passa pelo viés de
conseguir o resultado final sem passar pelo meio, sem encantar, sem seduzir, sem atrair, sem convencer. Então, é sempre a mulher que é, de certa forma, o prêmio, ela é o objeto de desejo. E nós temos da mulher a reclamação de que ela se sente como um produto, ela se sente usada, e outras mulheres já usam desse negócio de ser um produto para atingir empoderamento, emprodutamento, embunderamento, e o que tu quiser chamar. Mas tu entende que toda a confusão ela gira em torno deste simples fato de que o homem vai, a mulher recebe. A mulher se torna mais atrativa, o homem se torna mais capaz de ir e com mais força de conquista, amor ao jogo, potência, vontade de conquistar. Entendeu onde é que eu tô querendo chegar? Cara, guerra dos sexos, injustiça com relação aos sexos, frustrações tanto dos homens quanto das mulheres, quase sempre, não sempre, mas quase sempre, vai girar em torno desse fato, do fato de que é o homem que vai. Às vezes o homem ele está cansado de ir atrás. Às vezes ele vai atrás e ele é chutado, desprezado. A mulher vira a cara para ele. A mulher olha para ele com um olhar de pena. Já passou por essa situação alguns anos atrás na tua vida? É isso que o Lover evita. Então, tudo, até mesmo quando a gente fala de coisas políticas, tudo gira em torno de mais ou menos esta dinâmica que não é entendida pelas pessoas. A própria filosofia de vida que eu citei aqui no início desse vídeo é mais ou menos, também foi criada em cima deste mau entendimento sobre esse mecanismo biológico. Agora, quando a gente vai pensar em um truque que vai deixar uma mulher realmente encantada, realmente pingando, realmente desejando você e querendo ser seduzida por você, também está em cima dessa teoria. É coerente com isso. Mas, ao mesmo tempo em que esse negócio vai funcionar, ele vai gerar em você uma certa... Como eu posso dizer? Me fugiu a palavra. Decepção. Acho que a palavra é decepção. Porque ao saber que isso funciona, tu vai ficar um pouco decepcionado e vai ver que não tem mágica. E que nunca uma sedução, um processo de conhecer uma pessoa, seja ele forjado por uma sedução de um homem que fica mais atraente, ou seja por um negócio natural, nunca vai fugir disso. E que tu vai olhar pra frente, pra tua vida a dois, se tu casar com alguém, e vai ver que isso vai estar presente na tua vida toda. Na tua vida toda. Que o fato de ser homem é saber conviver com isso. Essa é uma realidade, essa é uma pílula vermelha, essa é uma coisa que pode gerar um resultado, um pensamento negativo quando eu falar. O homem, presta atenção, o homem tem o desejo de conquistar. O desejo de desejar. Enquanto que a mulher tem o desejo de ser desejada. O maior desejo masculino no sentido erótico não é bunda, não é peito, não é qualquer parte do corpo, mas é algo lá dentro dele que está ligado à sensação de posse, de possuir a pessoa. Talvez por um certo tempo, por alguns minutos, talvez por alguns meses, alguns anos ou talvez por uma vida. Enquanto que o maior desejo da mulher é se sentir desejada. Vamos falar um pouquinho sobre isso. A mulher sempre quer se sentir desejada, mas não necessariamente esse desejo a satisfaz. Por exemplo, se tu pegar uma blogueira famosa, dessas blogueiras assim, tipo cara de boneca inflável, que é muito desejada, que tem conta em OnlyFans, que vende nudes, que vende pack, que vende não sei o quê. Tu percebe que, apesar de ser um negócio para elas e ganhar dinheiro, mas apesar de tudo, elas se sentem nutridas por ter muitos caras a desejando. Mas na vida íntima, elas não se sentem preenchidas. E elas até podem se sentir nutridas, mas nunca é o suficiente. Nunca nutridas por completo.
É tipo assim, é botar o pirulito na boca e tirar quando ela sentir o gostinho. Então, parece que é um desejo que elas têm que nunca é satisfeito. O mais próximo de satisfazer esse desejo da mulher é quando eu vou criar uma situação bem fictícia e pode até ser um pouco utópica, mas é para explicar o que seria o mais próximo de satisfazer esse desejo. Então nós temos um casal, casado, fiel, jovem, mulher com um corpo muito bonito, homem com um corpo bonito, ambos hormonalmente saudáveis, ou seja, ambos sentem vontade de transar. E o homem deseja muito essa mulher, ele olha para ela e ela se sente muito desejada. Essa situação, por mais que seja um pouco utópica, mas nem tanto, transcreve o nosso truque. Transcreve o mais próximo que uma mulher tem de satisfazer o seu desejo mais íntimo, o seu desejo que está o dia inteiro, o tempo todo dentro dela, que é o desejo de se sentir desejada. Guarda isso na tua cabeça. Sabe como que eu cheguei na conclusão ou na ideia de vir aqui fazer essa aula? Eu estava gravando um treinamento chamado MQD, que é um treinamento para mulheres. Um treinamento feito... É um lover versão feminina, que a dinâmica funciona bem diferente dos homens. E nesse treinamento eu disse, o homem que sabe disso, ele tem uma arma nas mãos dele. O homem que aprende a fazer isso tem uma arma em suas mãos. Arma no bom sentido, né? No sentido de que ele vai conseguir muito fácil uma mulher de qualidade. Então assim, não te iluda com isso também. Não é que eu ensinei um negócio aqui, que eu ainda nem ensinei tudo, né? Que tu vai agora ter a chance de pegar quem tu quiser. Isso não existe. Agora eu posso seduzir qualquer mulher, blá blá blá. Não. Isso não existe. Mas tu aumentou em 100, em 1000, as tuas chances de ter uma mulher que seja boa para ti. Que tu não passe por aquilo que eu descrevi no começo desse vídeo, que é sofrer por alguém, ser traído, arranjar uma modernete ou deixar para se relacionar com alguém só quando tu ficar mais velho. E as mulheres também ficarão mais velhas. Deixa eu te falar, cara, a realidade nua e crua, pelada e crua desses caras que dizem assim, eu não vou me relacionar com ninguém, eu vou ficar solteiro pro resto da minha vida. Quando bate os 30, 35, a maioria deles acaba se envolvendo com alguém e acaba chegando na conclusão de que vamos juntar as escovas de dente. O que acontece com esses caras? Eles acabam se envolvendo com mulheres que tiveram muitos parceiros. Por quê? Porque nenhuma mulher vai ficar virgem até os 30. Envolvendo com essas mulheres que tiveram muitos parceiros, eles acabam se tornando, vou até chegar mais perto para falar mais baixo, para as outras pessoas não ouvirem, só você me ouvir. Eles acabam se tornando objeto de comparação. E ele é comparado, o corpo dele, os órgãos sexuais dele, o jeito que ele faz sexo com ela, é comparado com os parceiros passados dela. E todas essas mulheres, que esses caras mais velhos, que vivem dizendo que vão ser solteiros pro resto da vida, que eles se envolvem, sempre essas mulheres tiveram alguém melhor, muitos alguéns melhores, que marcaram mais, que foram mais fundos, se é que tu me entende. E ele vai ser sempre só mais um cara. Está fadado a ser só mais um cara. Então, meu caro, o que eu tô te entregando aqui é a possibilidade de ter poder de escolha. Eu quero que tu tenha poder de escolha e que use isso sabiamente para conseguir construir um relacionamento decente, com alguém decente e que tenha a coragem de desprezar pessoas indecentes na tua vida, mesmo que elas sejam extremamente atraentes para você e quase irresistíveis para você. Que tenha esta coragem. Voltando ao nosso truque agora, isso foi um parênteses. O homem que sabe que a única e maior ferramenta de sedução é fazer uma mulher se sentir desejada,
muito desejada por ele, esse cara já ganhou. Já ganhou o jogo. Na comunicação dele, desejada do jeito certo, no olhar dele, no tom de voz, em como ele se comporta na sua linguagem corporal, em como ele avança quando está no processo de flerte, em como o processo sexual se inicia, deve ser demonstrado nas entrelinhas um desejo ardente, um desejo profundo, um desejo de você será minha. O homem que entende, que se familiariza com essa ideia, esse cara tem uma arma nas mãos. Ninguém ensina esse negócio. Isso está sendo ensinado só em um único lugar, dentro do Lover. Então, a ideia está dada aqui, faz o que tu quiser com ela, mas use teu bom senso, use com sabedoria. Se quer aprender como faz isso de uma maneira um pouquinho mais sistemática, eu te recomendo investir algumas horinhas da tua vida para participar dessa transformação masculina chamada Lover. Eu definitivamente não quero que você passe pelo arrependimento que esses caras estão passando, de quando tiveram a chance de se lapidar nessa área de atração, de confiança, de comunicação com relação ao sexo oposto, de trabalhar essas coisas em si, e agora eles estão arrependidos, porque eles começam a ver o valor disso, só que eles não têm mais como se trabalhar, já estão mais velhos, né? Então, estar mais velho é sinônimo de que as mulheres que tu vai se envolver, elas têm uma qualidade cada vez menor. O que acontece com as mulheres? À medida que elas vão envelhecendo, acontece o mesmo processo com elas. Está acontecendo contigo, provavelmente. Não são mais tão atraentes. E elas têm que se expor cada vez mais. Então, quanto mais velha e solteira, mais exposta ela tem que ficar para conseguir alguma coisa. E isso é uma armadilha para elas. Ao expor, elas também se vulgarizam. Então ela também é vista como um objeto. Então ela também é tratada como objeto. Então talvez pela falta de opção, ela aceita ser tratada como objeto. E aí, nossa, cria um efeito avalanche dos dois lados, né? E tu vê a treta que se forma. Então não menospreze o que eu tô te falando e aproveita, porque uma coisa que tu deve construir na tua vida para ter um futuro tranquilo com relação à sua vida afetiva e sexual é o poder de escolha. O poder de escolha e escolher alguém que seja decente para a tua vida. E muita coisa vai estar resolvida. Muitas pessoas, homens, vivem falando que, por exemplo, a conta do feminismo está chegando, né? E realmente está chegando várias contas, inclusive, para muitas pessoas. Para muitas ideias, para muitas filosofias de vida. Agora, a conta do homem também está chegando. E está chegando com juros. Então, nós decidimos abrir por algumas horas uma turma relâmpago do Lover 3.1. Abaixo aqui vai estar o link de inscrição. Você vai ter apenas algumas horas para se inscrever no maior e mais consolidado treinamento de desenvolvimento masculino, se não o único, da América Latina. O Lover 3.0. Estão incluídos dentro do Lover alguns bônus extremamente interessantes. Eu nem tenho anotado, então nem sei quais são todos os bônus. Eu vou tentar falar os que eu lembro aqui. Além do Lover, você recebe um bônus chamado Vencendo o Vício em Pornografia. Para você que tem isso como uma prisão dentro de você, a hora de se libertar disso é agora, dentro do Lover. Esse bônus é feito com o meu amigo Miguel Soriani. Na verdade, esse cara é a maior autoridade do assunto de libertação do vício em pornografia. É a maior autoridade do Brasil. Um cara chamado Renan Bruno, advogado, tem canal aqui no YouTube, deve estar aparecendo nos relacionados, em algum lugar aqui na tela, fez o curso para mim dentro do Lover chamado Direito Masculino, para você entender como funciona o processo legal para o homem. Como o homem pode ser injustiçado de diversas formas no relacionamento, no namoro, no casamento, no divórcio e assim vai indo. Além desses dois bônus, desses dois convidados, você conta com um bônus chamado Estoicismo Moderno, que é um manual para você aplicar na sua vida o estoicismo nos dias atuais. Esse bônus foi feito por mim. Outro bônus meu entregue nesse pacote chama-se Protocolo de Transformação Imediata. Um protocolo com alguns dias e semanas
para você transformar a sua vida através da mudança de hábitos. Além desses bônus, temos vários outros que eu sinceramente não lembro de tanta coisa que é. Provavelmente vai ser criado uma página aqui embaixo para você ver todo o pacote que está sendo incluído nesta abertura de turma relâmpago do Lover 3.0. Aqui embaixo no primeiro comentário, ou no link da descrição, ou no card aqui, vai ter o link para tu se inscrever. Tu vai ter apenas algumas horas para se inscrever no Lover 3.0. Se inscrevendo no Lover, tu tem acesso de 1 ano, é um acesso anual, e toda vez que abre uma nova turma, um novo lançamento do Lover, nós colocamos mais conteúdo, nós aprimoramos essa plataforma e você continua com seu acesso. Então, ou seja, se cadastrando hoje, tu tem acesso a todos os novos conteúdos que serão colocados nas aberturas das próximas turmas. Mesmo que o Lover seja mais caro das próximas vezes. E será, obviamente, a plataforma está sempre sendo aprimorada, o conteúdo está sempre sendo aprimorado, então ele vai se tornando cada vez mais caro. Então toda oportunidade que tu olha e pensa, não, dessa vez eu vou, não, mas eu não sei se eu vou. Então, na próxima vai estar mais caro. Sempre é assim, com todo curso, não, inclusive não só comigo, com todas as pessoas, isso é uma prática do mercado, porque todo produto se aprimora, sempre se dedica mais tempo e mais dinheiro para colocar um conteúdo ainda melhor, um conteúdo mais prático, mais funcional dentro do Lover. O Lover é considerado o treinamento mais renomado de desenvolvimento masculino da América Latina, primeiramente pelo tempo que ele existe, né? Desde 2014, pelo tempo que foi dedicado para produzir ele. Depois, pelo número de pessoas que já passaram por ele. Já passaram por ele 8.000 homens. Tivemos mais de 8.000 homens transformados pelo método, pelo mecanismo, pelo protocolo Lover 3.0. Como é que é esse protocolo, Copini? Nós trabalhamos 3 grandes pilares, que são a maturidade, a masculinidade e o magnetismo pessoal. De forma que, ao se inscrever, ao se passar por essa transformação, que vai durar mais ou menos uns 40 dias de estudo, ao final, tu não precisa se preocupar em ficar assim, tipo, eu tenho que fazer isso para encontrar uma mulher, eu tenho que fazer isso, eu tenho que começar uma conversa no WhatsApp assim, blá, 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 blá. Não, na verdade, tu sobe de nível e o salto que tu dá é tão grande, dá a sensação de ter uma vida antes do Lover e pós-Lover. É essa sensação que dá. Tu vai ver quando as pessoas falarem sobre o Lover nos depoimentos aqui, que essa preocupação de mulher que esses caras têm fica em segundo, terceiro, quarto, quinto plano. E o negócio acontece tão naturalmente porque simplesmente tu se tornou um cara mais maduro. Sabe, cara, que muitas pessoas me perguntam assim, Copini, de fato, o que atrai as mulheres mesmo? E, cara, para cada idade vai ter uma resposta diferente, né? Tipo, se tu é um adolescente é uma coisa, se tu tem 20 anos é outra, se tu tem 25 é outra, se tu tem 30 é outra. Depende do nível que tu tá também. Se tu é uma pessoa mais hipócrita, uma pessoa mais varejo, mais de superfície, a resposta é uma coisa. Se tu é uma pessoa mais profunda, não se envolve com pessoas hipócritas também, a resposta é outra coisa. Mas existe um fator que é comum para todos, que é o quão maduro você é com relação à sua idade. Ou seja, para que um homem seja muito, muito atraente, ele tem que ter maturidade, mas uma maturidade muito além da idade dele. Por exemplo, um cara que tem 18 anos, ele tem que ser muito mais maduro do que alguém de 18 anos, ele tem que ser a pessoa mais madura do círculo que ele convive. Um cara de 25 é a mesma coisa, segue essa lógica, a mesma coisa. Isso é um potencial, algo que gera muita atração, muito interesse nas pessoas. Mas enfim, as inscrições do Lover 3.0 então estão abertas, oficialmente abertas por apenas algumas horas. Apenas algumas horas. Amanhã já não vai ter mais como se inscrever. E depois tu vai ver essa aula aqui atrasado, vai gostar do conteúdo, nossa que incrível, mas e o Lover? Não, aí é só ano que vem. E aí é só mais caro, o negócio é mais caro, vai ter mais conteúdo, tá? Então tem uma última coisa que eu quero te falar aqui. Conteúdo, tá? Então volta a anotar o teu estudo aqui. Esse fator, que eu falei tão bem desse fator, que é o homem saber fazer a mulher se sentir desejada,
se sentir, fazer com que o desejo seja uma energia forte que sai de ti e vai até ela. Ela tem que receber esse desejo. Ela tem que... Cara, quando ela se sente desejada por uma pessoa e ela vê valor nessa pessoa, isso até aumenta a autoestima dela. Só que se isso for feito da forma errada, não é a autoestima que vai aumentar, é o ego. Então, nunca confunda esse troço com bajulação. E aí, existe um fator chamado congruência. Sabe o que é congruência? Sabe o significado da palavra congruência? Existem pessoas que tu vê falando, por exemplo, tu vê congruência naquilo que eu falo, através do meu tom de voz, do meu jeito de falar, do local onde eu tô gravando, de como eu tô gravando, de como eu tô postando essa aula, de onde ela tá sendo postada. Tu vê congruência na minha comunicação? Quando eu falo do Lover, tu vê congruência nisso? Tu sente que o negócio é. Porque tá coerente. Então, o que eu falo tá coerente com aquilo que eu sou. Se eu demonstro essa intenção, esse desejo por uma pessoa, que no caso eu vou demonstrar esse desejo pela minha mulher, eu tenho que realmente estar sentindo, e eu tenho que realmente ser um homem transformado, já masculino, já maduro, já com todas as coisas do Lover, para que isso funcione. Então se eu fizer isso sendo um cara Zé Ruela, se tu for um Zezinho, né? Tipo assim, não chama atenção em nada, não tem nada de bom em ti. Sinceramente, cara, não tem nada de bom em ti que tu possa agregar para uma pessoa. Não adianta pegar essa dica de mostrar um desejo. Tu vai ser um tarado, tu vai ser um bajulador, tu vai ser aquele cara que comenta linda e tu vai ser nada além de um gado demais. Porque não tem coerência, não tem congruência, ou seja, o que tu fala está desalinhado com quem tu é. Por isso, a necessidade de se trabalhar a maturidade, a masculinidade e o magnetismo, ou seja, o trabalho da postura masculina. Isso é um negócio muito mais profundo. Isso é um negócio que tu não faz em um vídeo, que tu não faz em uma aula. Isso é um negócio que, cara, que no mínimo vai durar na tua vida um processo, um ritual de passagem que vai durar de 40 a 45 dias, de estudos avançados dentro do Lover. Nós estamos chegando aqui a 1 hora de aula mais ou menos. Eu acho que esse tempo já é demais. Eu respeito muito o teu tempo. Eu não gosto que tu fique vendo coisas muito longas aqui. Sei que o teu tempo é corrido, assim como o meu. Então vamos encerrar essa aula por aqui e te deixo o convite mais uma vez para participar dessa transformação masculina de 40 a 45 dias, consolidada há quase 7 anos dentro do mercado, chamada Lover 3.0, o maior treinamento de desenvolvimento masculino da América Latina.